Olá, meu nome é Eliana Teodora da Silva Muzoni, sou estudante do sétimo semestre do curso de Pedagogia pela Universidade São Judas Tadeu, Campus Moca, período noturno. Este é o terceiro vídeo do projeto de estágio chamado Leja, e a orientadora desse projeto é a professora Cristiane Simões. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o plano de aula. Nós, professores e profissionais da área da educação, sabemos da nossa imensa responsabilidade que temos com os nossos alunos perante a sociedade, pois é no ambiente escolar, através da convivência e das aulas, que os alunos desenvolvem o senso crítico, reflexivo e constrói os seus próprios posicionamentos. Por isso, é extremamente importante que nós, professores, planejemos as nossas aulas de modo que contribua de forma positiva para com o futuro de nossos alunos. Mas afinal, o que é um plano de aula? O plano de aula é um documento no qual o professor planeja o que será lecionado, registra qual o tema da aula, qual o objetivo dela, o desenvolvimento, como irá avaliar a aprendizagem dos alunos. O plano de aula pode ser o diferencial entre uma aula boa e uma aula ruim. Afinal, quanto mais planejamento, melhor a chance de você, professor, alcançar o objetivo proposto com a aula. Ou seja, professor, o planejamento é essencial para o sucesso da sua aula. Por isso, o primeiro passo para que a sua aula seja um sucesso é fazer um plano de aula com muito carinho e cuidado. Qual a importância de um plano de aula? O plano de aula é direcionado ao aluno e ao professor. Para que você, professor, possa montar um plano de aula, é preciso o planejamento. Planejamento do que você quer aplicar para seus alunos, do quais os resultados e objetivos que você espera atingir através dessa aula. Por isso, é importante que você pesquise, professor, sobre o assunto que você quer abordar, desde os conceitos básicos até os mais avançados. E isso irá levar à reflexão e também contribui para o seu direcionamento durante a aula, para que você, professor, não se perca. E através de um bom plano de aula, o aluno perceberá que você, professor, planejou essa aula, que você sabe do conteúdo para eventuais questionamentos e dúvidas. E um bom plano de aula passa segurança para o aluno, pois o aluno percebe, professor, que você está preparado, que você preparou essa aula especialmente para cada um dos seus alunos. Agora, irei falar para você, professor, o passo a passo de um plano de aula, pois muitas vezes surge dúvidas de como montar um plano de aula, quais as questões primordiais que não pode faltar no plano de aula. São coisas simples, mas que fazem a diferença no dia a dia do professor. O primeiro passo, antes de montar um plano de aula, você, professor, precisa ter em mente qual é o seu público-alvo. Você, professor, deverá planejar a aula de acordo com a idade e o ano escolar dos seus alunos. Ou seja, se você é o professor do primeiro ano do ensino fundamental, você, professor, precisa direcionar uma atividade que seja adequada e conveniente com o primeiro ano, pois se você aplicar uma atividade que é para o quarto ano para uma turma do primeiro ano, por exemplo, a aula não irá fluir bem, pois os alunos terão dificuldades, pois eles estão numa fase diferente da atividade proposta. Por isso, é extremamente importante que ao começar o plano de aula você tenha em mente qual a atividade, qual é o seu público-alvo e se essa atividade é compatível com a sua turma. Tema: todo plano de aula precisa ter um tema,
Por exemplo, a aula é da disciplina de português. O tema da aula não será português, e sim assuntos relacionados à disciplina, como por exemplo, verbos de ação. Ou seja, o tema da aula nunca será sobre a disciplina que você leciona, mas sim sobre assuntos relacionados. Se você é professor de matemática, o tema da aula não será matemática, mas assim assuntos relacionados à matemática, como por exemplo, quais as quatro operações, como aprender a tabuada, algo relacionado sempre à disciplina, mas não à disciplina em si. Tudo bem? Objetivos. O objetivo é o que você, professor, deseja alcançar como resultado da aula. Os objetivos e conteúdos devem ser articulados, os conteúdos se agrupam em conceituais, procedimentais e atitudinais, ou seja, o que os alunos devem saber, fazer e ser. Os objetivos devem ser realistas, ou seja, o professor não deve somente imaginar os objetivos sem levar em conta se eles são possíveis de serem alcançados. É preciso pensar na realidade dos alunos, no que eles já sabem e no que é possível, na prática, alcançar. Ou seja, é extremamente importante que você, professor, leve em conta a realidade dos seus alunos, o que cada um traz consigo, pois cada aluno é único e especial e traz consigo uma bagagem de conhecimento. E essa bagagem de conhecimento é essencial e contribui de alguma forma com a realidade da sala de aula. Eles devem ser viáveis. Os objetivos devem ser viáveis dentro da realidade do tempo e materiais disponíveis. Você, professor, precisa sempre trabalhar de acordo com a realidade da sua escola e do seu ambiente escolar e dos seus alunos. Se você, professor, por exemplo, trabalha em 10 escolas diferentes e da mesma disciplina, certamente as 10 escolas são diferentes uma da outra, pois cada escola possui a sua própria realidade, seus alunos, seu estilo de vida, sua cultura, e isso deve ser primordial, deve ser muito respeitado e levado em consideração na hora de montar um plano de aula e na aplicação da atividade como um todo. Devem ser específicos, ou seja, eles precisam apontar claramente o que deve ser alcançado ao final da aula, para nortear todo o restante do planejamento da aula. Por exemplo, se o tema da aula foi verbos de ação, um dos objetivos poderá ser fazer com que os alunos entendam a diferença entre um verbo de ação e os demais tipos de verbo. Outro ponto extremamente importante para seu plano de aula, professor, é qual a duração da aula. Qual o tempo necessário para realizar a aula? 50 minutos, uma hora, um período letivo? Vale repensar esse item com frequência e com muito carinho para avaliar se você não está colocando muitas atividades em pouco tempo ou esperando que seus alunos façam em 30 minutos algo que eles só levam em 15. A duração da sua aula, da sua atividade, é extremamente importante para avaliar e se organizar para que veja se é adequado o tempo. Uma dica é que você, professor, ao montar a sua atividade, faça um teste, uma simulação de quanto tempo você levaria para fazer essa atividade, levando em conta o tempo de seus alunos. Isso contribui no planejamento e na aplicação da aula, para que não sobre e nem falte tempo, para que o tempo seja o ideal. Conteúdo. Conteúdo é o que você, professor, irá apresentar ao aluno para ajudá-lo no aprendizado. Não só a matéria em si, com os conceitos, mas exemplos e informações que se aproximem da realidade dos alunos. A realidade do aluno, como falado anteriormente, é essencial e deve ser levado em conta em todos os momentos, tanto no plano de aula, no planejamento e na aplicação da aula. Os conteúdos podem ser
conceituais, o que o aluno deve aprender e conhecer enquanto conceitos. Por exemplo, aprender o que é empreendedorismo. Procedimentais, o que os alunos devem aprender a fazer. Por exemplo, aprender a resolver equações do segundo grau. Atitudinais, o que o aluno deve aprender a ser. Por exemplo, aprender a ser mais honesto. Desenvolvimento. O desenvolvimento é o passo a passo, o como fazer, que explica quais e como as atividades serão desenvolvidas, quais estratégias didáticas serão utilizadas. Por exemplo, a sua aula será aplicada através de slides, músicas, rodas de conversa, circuito, mapa conceitual, textos. Como os alunos serão organizados? Eles trabalharão individualmente, em dupla ou grupos, e nas possíveis intervenções do professor. Ou seja, professor, o desenvolvimento é de que forma você irá aplicar a sua atividade, de que forma a sua aula será realizada. E é extremamente importante esse item para o planejamento e o bom andamento da aula, de modo que a aula não fique monótona e seja uma aula democrática e participativa. Recursos. Os recursos são os materiais necessários para a aplicação da aula, por exemplo, os livros, cartolinas, lápis, papel e afins. Os materiais é extremamente importante, professor, que você leve em consideração os materiais que são viáveis, que, que tenham na escola e que sejam dentro da realidade do ambiente escolar. Se de repente você, professor, a sua atividade que você planejou, os materiais não tenham dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, vale a pena refletir se esses materiais podem ser substituídos ou se a atividade pode ser adaptada, de modo que seja sempre dentro da realidade do ambiente escolar, pois muitas vezes há planos de aulas maravilhosos, porém não condiz com a realidade de determinada escola, o que pode causar uma frustração e um mau planejamento da aula, causando assim uma impressão negativa e de desorganização. O ideal, o plano de aula mais bonito, é aquele que é feito dentro da realidade de cada aula, de cada aluno e de cada ambiente escolar como um todo. Trabalhe, professor, sempre de acordo com a sua realidade, com a realidade em que você vive dentro do ambiente escolar. O plano de aula foi feito para você usá-lo, para aplicá-lo, não somente fazer por fazer, tudo bem? A avaliação. A avaliação é um dos principais pontos para o plano de aula e é um do meio para saber se o seu plano de aula, se a sua atividade surgiu efeitos positivos ou negativos. É um momento para avaliar o que foi bom e o que pode ser melhorado. A avaliação deve estar presente em todos os momentos da aula. É a leitura de como foi a aprendizagem dos alunos em relação aos diferentes conteúdos. É o feedback. Como foi o envolvimento e a participação dos alunos? Compreenderam a participação dos alunos? Compreenderam a proposta da aula? O que eles aprenderam? Quais foram as suas reflexões? O que deu certo na aula? O que deixou a desejar? Suas estratégias não deram conta de desenvolver o tema? O tempo foi suficiente? O que pode ser aprimorado para outra aula? Quais foram as dificuldades dos alunos e as facilidades? Houve interação? Você foi mediador, facilitador do processo de aprendizagem dos alunos? Você atingiu sua meta? Esses são alguns questionamentos que auxiliam o processo de avaliação da sua aula e da aprendizagem da turma. Estamos chegando ao final desse vídeo e, para isso, vamos refletir com uma frase a importância do plano de aula. Uma previsão bem feita do que será realizado em classe melhora muito o aprendizado dos alunos e aprimora sua prática pedagógica. Por isso, professor, planeje a sua aula, planeje com muito amor e carinho.
Imagine uma pessoa especial em sua vida e faça um plano de aula como se você estivesse fazendo para ela. Essa pessoa especial são seus alunos. Então, professor, planeje a sua aula, estude, pesquise, vá munido de conhecimento, use as suas habilidades, leve em consideração cada história de seus alunos. Isso tudo contribui para o sucesso dos seus alunos, para o sucesso da sua aula, de modo que você será sempre lembrado pelo professor que você foi, pelo modo como você conduziu sua aula. Seja sempre um professor que marque vidas, marque de forma positiva. Planeje a sua aula com amor, com carinho, com dedicação e com responsabilidade. Quem planeja tem frutos maravilhosos. Quem não planeja terá sempre pontos negativos. Faça da sua aula um marco na vida de alguém. Chegamos ao final desse vídeo e eu somente tenho a agradecer a você que escutou esse vídeo. Saiba que foi preparado com muito carinho e amor. Espero que de alguma forma esse vídeo contribua com o seu ambiente escolar. Muito obrigada e até a próxima.